seja muito bem-vindo. A paz do nosso Deus, que Ele continue abençoando a sua vida de forma toda especial. Você é uma pessoa muito importante para Deus e especial. E vamos dar sequência ao nosso estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios e instruções extraordinárias que Paulo está trazendo, conscientizando os irmãos que a sua fé ela possa estar baseada justamente no Evangelho de Jesus Cristo. E o foco de Paulo é o Evangelho, é mudança na vida daqueles irmãos. E por isso Paulo, ele não ousava trazer nenhum tipo de palavras filosóficas, tentando engodar ou de uma certa forma, aqueles irmãos viessem se apoiar em palavras desta natureza, para que a sua fé não fosse uma fé oscilante. E no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo traz revelações e esclarecimento acerca do propósito. Ele diz assim: "E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor." Observa que Paulo está trazendo um esclarecimento para os irmãos, que quando ele foi ter com eles, ele nada fez saber entre eles, senão a Jesus Cristo. Paulo está dizendo: olha, quando eu fui ter convosco, não foi com palavras persuasivas. Quando eu fui ter convosco, o meu propósito, a minha intenção, o meu objetivo foi apresentar a Jesus Cristo entre vocês. Então observe que o discurso de Paulo, em vez de persuasão humana, de métodos humanos, Paulo ele não se utilizou desses artifícios, mas uma demonstração do Espírito, de poder. O que Paulo está nos mostrando aqui claramente é que ele diz assim: olha, eu dei a vocês provas evidentes, contundentes, de que o que eu tenho apresentado para vocês não são filosofias. Vocês são a maior prova de uma mudança da eficácia da mensagem que eu tenho anunciado para vocês. Vocês são prova viva disso. Por quê, irmãos? Porque Paulo, ele não estava propondo aos irmãos um evangelho filosófico que não trouxesse nenhum tipo de resultado. E o que ele estava apresentando aos irmãos, e o que ele apresentou para a igreja, um evangelho de poder, que pode transformar, que pode mudar, e que a fé desses irmãos, ela não viesse ser uma fé que se apoiasse simplesmente em argumentações. Porque ter uma fé que se apoia em argumentos de palavras precisa de um outro argumento para se firmar aquilo que se está firmado, que era a fé. E Paulo está dizendo: não, o evangelho que foi introduzido em vocês não foi um evangelho de palavras filosóficas. Porque a fé que está sendo introduzida em vocês através deste evangelho vai produzir em vocês uma solidez, e é duradouro. Ou seja, vocês têm a oportunidade de receber um evangelho que as experiências que vocês terão não é baseada em filosofias, mas a fé que está sendo introduzida em vocês através desta palavra, vocês têm condições de viverem, de desfrutarem das próprias experiências. Não é baseando a fé de vocês em palavras, não é em sabedoria humana, mas a fé de vocês, ela é baseada
num evangelho que transforma, que traz resultados. E a maior prova, irmãos, da eficácia da mensagem de Paulo era justamente a mudança daqueles que recebiam esse evangelho de bom grado. E ele diz no versículo 4, diz, a minha linguagem e a minha pregação, ela não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Observe isto. A pregação de Paulo, ela não consistia em palavras persuasivas. Eu não vim persuadir vocês com uma proposta diferente. Mas o Evangelho, ele faz diferença na vida daqueles que recebem. E ao receber este Evangelho, como ele mesmo diz aqui, para que esse Evangelho que é introduzido nele, um Evangelho de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então que a fé dos irmãos ela não pudesse ser baseada em filosofias humanas, em algo que pudesse ter uma explicação lógica, mas que a fé dos irmãos ela pudesse ser uma fé baseada no poder de Deus e num fundamento sólido e duradouro. Então a igreja ela tinha a oportunidade de desfrutar dessas maravilhas de Deus na sua vida. E para que a fé dos irmãos elas não viesse se apoiar, ou seja, ela viesse se apoiar em algum tipo de argumentação. E Paulo diz, olha, eu dou provas para vocês que são confiáveis, que são contundentes. E essas provas, elas são dignas de credibilidade. Por quê? Porque vocês são o resultado do evangelho que prego. Porque o evangelho que eu estou pregando, ele é um evangelho pregado no poder do Espírito Santo, não em palavras vazias. E Paulo diz aqui no versículo 6, diz, na verdade, entre os perfeitos, falamos sabedoria, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que estão sendo reduzidos a nada. A gente observa algo importante, não é que Paulo estava desprezando a sabedoria humana, ele não estava desprezando esse conhecimento, mas o que Paulo fala aqui no versículo 6, é que o Evangelho, ele proporciona ao cristão uma sabedoria a mais. É isso que Paulo está dizendo, ele não está menosprezando, mas que a sabedoria humana não seja ela a base de mudança, de uma plenitude, de uma completude, de um preencher, não é isso que ele está dizendo. Ele está mostrando que o Evangelho, ele tem essa capacidade de transformar realmente vidas. Uma sabedoria espiritual. Louvado seja Deus por isso. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, que estava oculto, ao qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Observe justamente o que Paulo está mostrando. Esse segredo que Paulo fala não é que seja uma coisa misteriosa. O que Paulo está mostrando é que esses segredos, ele só pode ser revelado justamente com uma revelação divina. Deus, ele revela os seus segredos àqueles que se chegam a ele. É por isso que a própria palavra de Deus diz que as coisas espirituais, elas vão discernir-se espiritualmente. Só vai uma pessoa entender esses segredos de Deus se essa pessoa estiver nas mesmas condições,
se essa pessoa tiver o Espírito de Deus realmente. Então esses mistérios, eles são revelados, justamente essa revelação, ela só pode ser revelada justamente àqueles que se achegam a Ele, aqueles que têm o Espírito de Deus realmente. É por isso que Paulo diz que essa verdade, que ela não se pode descobrir sem a revelação divina. Então Deus revela os seus mistérios aos seus filhos, aqueles que buscam e aqueles que querem realmente fazer essa diferença, no qual nenhum dos príncipes deste mundo eles compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Observe que nem os príncipes deste mundo, os homens que eram detentores dessa sabedoria, desse conhecimento humano, eles não tiveram discernimento dessa revelação de Deus. É justamente uma das questões que Jesus ele sempre entrava em choque com judeus, com saduceus, com os fariseus da época. Justamente eles se achavam autoconhecedores até mesmo da Escritura, mas as revelações de Deus nas Escrituras eles não compreendiam. O próprio Jesus, certa feita, disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. E aqueles homens que estavam ouvindo dizem: como é que esse homem tem apenas 30 anos, Abraão já morreu há tanto tempo, e como é que ele diz que conheceu Abraão? Então eles começaram com seus discursos dizendo que eles conheciam Abraão, porque eles eram filhos de Abraão. E Jesus disse: olha, vocês são filhos do diabo, porque o próprio Abraão, ele viu o meu dia e se alegrou. E o Jesus, ele faz uma declaração importante para os seus ouvintes, que ele diz: olha, vocês dizem que conhecem as Escrituras e vocês julgam ter nela a vida eterna, mas as mesmas Escrituras que vocês estão julgando que ter nela a vida eterna, essas mesmas Escrituras, elas falam a respeito de mim, mas vocês não creem em mim. Observe que os mistérios e as revelações de Deus é para aqueles que realmente estão nessa mesma conexão, para aqueles que são realmente espirituais, para que eles entendam o mistério e a revelação divina. Os príncipes deste mundo, eles não conheceram, eles não provaram dessa sabedoria, dessa revelação, que nenhum dos príncipes deste mundo compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Então esses homens que se julgavam tão sábios, não reconheceram o Senhor Jesus Cristo quando Ele veio. É por isso que Paulo ele não está apoiando o seu discurso em filosofias. Ele não está apoiando o seu discurso em sabedoria humana. Mas ele mostra que o Evangelho de Jesus Cristo é poder de Deus, é revelação de Deus para o homem. E esse homem precisa ter esse discernimento, precisa ter essa compreensão. Por quê? Porque como está escrito, as coisas que os olhos não viram, nem o ouvido ouviu, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Observe que a eficácia do texto, ele contrasta os crentes com o mundo, e a eles Deus revelou sua sabedoria pelo seu Espírito, o qual foi dado para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Observe exatamente o que Paulo está dizendo. As coisas que os olhos não viu e o que os ouvidos eles não ouviram. Ele diz que são essas coisas que Deus preparou para os que o amam. Então a gente vai observar que aos sábios desse mundo,
essas revelações, elas são ocultadas. Jesus usou muito esse método, contando parábolas. E alguém chegou para Jesus e disse: Senhor, por que o Senhor fala na multidão por meio de parábolas? E Jesus disse: olha, para vocês é dado toda a revelação do reino de Deus, mas para eles eu falo por meio de parábolas. É como se Jesus estivesse dizendo: a sabedoria de Deus a eles que não querem é ocultada, mas a vocês é revelado todo o mistério do reino. Deus, ele revela todos os mistérios do reino para aqueles que estão dispostos a querer fazer parte desse reino e que esse reino habite em nós. Então a eles é revelado todo o mistério do reino. E a gente observa porque Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. O Espírito revela as profundezas de Deus. Eu vou simplificar. Deus é soberano, Deus é infinito, mas o Espírito revela as partes mais ocultas da sabedoria desse Deus. É revelada a esses seres tão pequenos, tão falhos. Mas Paulo está dizendo assim: o Espírito revela as profundezas. O Espírito revela os segredos mais recônditos da alma. O Espírito revela os segredos de Deus para os seus servos. É por isso que Jesus diz: a vocês é revelado todo o mistério, todos os segredos do reino é revelado a vocês. Que privilégio, irmãos, Deus nos dá de conhecermos um pouco mais da revelação de Deus para a nossa vida. Paulo está mostrando um tesouro que está oculto, ele está revelando aos irmãos de Corintos. Diz: vocês não têm necessidade nenhuma de estar apoiando os seus discursos. Vocês não precisam buscar artifícios. O Evangelho não precisa se colocar no Evangelho artifícios para tentar envolver, engodar, ludibriar, criar movimentos. O Evangelho não precisa, porque ele é uma mensagem mais completa que existe. O Evangelho é a mensagem mais completa que o mundo possa receber. Então, não precisamos de artifícios, não precisamos estar criando situações, tentando mudar aquilo que já está revelado. Não se precisa mais disso. Eu vejo grandes homens de Deus, pregadores de 50 anos de ministérios que pregam até hoje a mensagem da cruz, e cada vez que prega esta mensagem, parece que ela se renova, e se renova mesmo. Eles pregam com tanto fervor, pregam com tanto cuidado, como Paulo disse, com tanto temor e tremor, com tanto respeito, como se fosse a primeira mensagem pregada. Isso é Evangelho. Não precisa mudar. Não precisa mudar a mensagem para atrair as pessoas. Precisa pregar a genuína palavra para que as pessoas sejam tocadas por ela. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1 e no versículo 16, Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus. É isso que Paulo está trazendo aos irmãos de Corinto. Olha, vocês não precisam estar baseado em nenhum conceito filosófico, porque vocês são resultados nítidos e claros da mensagem que eu tenho pregado. Porque a fé de vocês, ela não tem que se apoiar em filosofia, mas a fé de vocês
ela tem que ser uma fé sólida e que seja duradoura. Não sejam conduzidos por palavras filosóficas, emocionais, mas não traz mudança. E a mensagem do Evangelho, ela tem o poder de ir ao encontro de um pecador, ele ouvir a palavra, se arrepender, descer a água do batismo, para obedecer a Cristo. A mensagem do Evangelho, ela transforma o homem que ele está disposto a viver e andar inteiramente, dedicar a sua vida em serviço da obra de Deus. Paulo diz no versículo 13, nas quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com as espirituais. Louvado seja Deus. Paulo traz algo importante, que a revelação de Deus, ela não pode ser dada e nem comparada a homens intelectuais. Paulo mostra isso bem claro, que a declaração enfática, que o conhecimento da verdade divina não pode ser atribuída ao intelecto, capacidade mental. É importante que diz em primeiro lugar que Paulo busca a origem da posse do Espírito Santo de Deus. Paulo reconhece que esta sabedoria, ela vem de Deus, é dada e atribuída também ao Espírito Santo de Deus.